Hoje eu vou te dar 7 dicas certeiras para você acertar uma das perguntas mais clássicas feitas em entrevista de emprego, que é: fale sobre você. É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que pega muita gente. Meu nome é Andrea Bessa, né? Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E aqui a gente fala de tudo um pouco. A gente fala sobre carreira com significado, carreira com propósito, sobre espiritualidade, sem toxicidade, né? Sem religião. E aqui a gente traz um olhar humano, mas ao mesmo tempo um olhar estratégico do mercado de trabalho. Vamos às dicas? Antes de eu esquecer, deixa eu te falar. Esse canal é novo por aqui, né? Sou youtuber de primeira viagem, então eu gostaria de saber se esse conteúdo faz sentido para você, se é relevante. Deixa aqui nos comentários, né? Se você tá gostando, curte o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vem pela frente. Primeira dica, você vai estudar a vaga. E quando eu falo pra você estudar, gente, é pra você grifar todas as coisas importantes que você encontrou lá no post, né? Suas habilidades, os requisitos, as habilidades, gente, tanto técnicas como comportamentais. Pra que você vai fazer isso? Pra personalizar o seu currículo. Você vai colocar somente aquilo que tá lá na descrição da vaga. Você pode colocar mais, mas assim, aquelas palavras-chave que tá lá, você precisa colocar. Gente, por que eu falo isso? Porque hoje, quem tá selecionando, né, os currículos no LinkedIn, ou na Cacto, ou na Gupy, são robôs. Então, você tem que saber lidar com eles. E o que eles buscam? Eles buscam palavras-chave. Então, aquelas palavras que estão lá na descrição da vaga, elas não podem não estar no seu currículo, né? Se você escolher uma área, se você já é uma pessoa especializada numa coisa e você já quer aquela área, personalize o seu LinkedIn também. Outra coisa, segunda dica, né, na verdade, isso é pro início da entrevista, né? É uma coisa básica, a gente não deveria estar falando, né? Todo mundo deveria estar fazendo isso já, mas muita gente não faz, que é chamar o recrutador pelo nome, né? Começar ali a entrevista chamando o recrutador pelo nome, agradecendo pela oportunidade. Eu sei que muitas das vezes vai parecer uma coisa boba, mas vai comigo, né? Esse aqui gera vínculo, mostra respeito, né? Pode ser que naquele processo que você não é o melhor, né? E tem uma outra pessoa melhor, né? Que seja o primeiro lugar e você tá no segundo. Mas como você gerou vínculo, o que vai acontecer? Aquela pessoa, aquele recrutador ou a recrutadora, ela vai lembrar de você, né? Se aquela pessoa não passar na experiência ou encontrar uma vaga melhor, adivinha para quem que ela vai ligar? Para você. Acredita em mim. Essa atitude, né, é um gesto simples, mas que abre portas para o futuro. Terceira dica: traga um contexto pessoal breve. E aqui, gente, eu falo de um contexto pessoal breve porque tem gente que na hora da entrevista quer ficar desabafando a vida pessoal. E lá não é o local para isso, né? O recrutador não é um psicólogo, né? Então, assim, lá é o local menos propício para você fazer isso. Então, vai comigo. Traga um contexto pessoal breve, né? Fale se você é casado ou casada, solteiro, tem filhos, tem pets. O que o recrutador quer saber? Ele quer saber como você se comporta fora do ambiente de trabalho. Vamos supor que, vamos fazer da segunda, né, com a terceira dica. Vamos supor que a recrutadora chama Helena. Olá, Helena, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre a minha vida, né? Meu nome é Andrea Bessa, tenho 34 anos, sou casada há quase 11 anos, tenho um filho. Nas minhas horas vagas eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de assistir um bom filme de romance, os doramas da vida. Tá vendo, gente? Essa forma de você falar é uma forma que... Aí, quantos segundos que eu demorei? Eu acho que eu não demorei nem 20 segundos, né? Nem um minuto, entende? Tem pessoas que nessa parte do contexto pessoal, ela demora de 30 minutos, 20 minutos, sendo que a entrevista, o processo todo é 30, 40 minutos que o recrutador vai ter ali com você. Então, não deixe de trazer um contexto pessoal breve. Quarta dica, gente, fale das suas formações e das suas habilidades técnicas. E aqui, gente, quando eu falo pra você falar das suas formações, né, o que eu quero dizer pra você?
Você não precisa ter um mestrado ou um doutorado para brilhar numa entrevista. Você precisa ser verdadeiro, né, verdadeira, mas trazer ali, se você fez um curso gratuito e faz sentido para a vaga, fale, né? Se a vaga pede inglês, você aprendeu assistindo filme, vendo série ou jogando videogame, fale, é uma habilidade, sabe? Eu vejo muitas pessoas menosprezando a sua evolução, a sua história, né? Então não menospreze quem você é um ser único, feito para dar certo, né? Quinta dica, gente, fale das suas experiências profissionais. E aqui você vai conectar a sua experiência com a vaga. Se o gestor estiver participando dessa fase, ele vai estar muito interessado sobre as suas experiências, sobre os seus resultados. Então, assim, 70% você precisa falar dessa parte. Só que quando eu falo pra você falar muito sobre a sua experiência, gente, conectada com a vaga, não vai me falar de experiências que não tem nada a ver. Um exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar como embaladeira, novinha, né, na produção, e agora eu já evoluí. Então, eu preciso falar se eu fosse me candidatar para uma vaga de analista de recrutamento e seleção, eu não posso ficar falando da época que eu embalava peças, eu tinha uma meta de 1.000, embalar 1.000 peças por dia, você entendeu? Eu vou focar nos resultados que eu obtive, quantas pessoas que eu conseguia contratar por dia, né? Essas pessoas, elas davam resultado para a empresa, qual foi o nível, né? Subiu ali o nível diminuiu, na verdade, a rotatividade da empresa. Como foi um processo de integração, era realmente aquilo que a empresa buscava, e eu vou comentar sobre isso, né, nesse caso. Então, por isso que você precisa personalizar as suas experiências para a vaga. Mesmo se você trabalhou na sua igreja como voluntária, gente, é importante. Por exemplo, últimos tempos eu tive uma amiga que era da área da saúde, e ela quis fazer a transição para a área financeira, para a área das finanças. Por quê? Na igreja dela, ela teve experiência, né, como tesoureira, né? Então ela achou interessante, gostou da área e quis migrar. E ela falou dessa experiência, né, que ela teve. Então, assim, não deixe de falar experiências que você fez, mesmo sendo um trabalho voluntário, seja na igreja, na sua comunidade, não deixe de falar. Gente, sexta dica. Aqui eu vou falar pra você treinar a sua resposta. O que eu vejo, gente? Eu vejo muita gente competente, pessoas que são, assim, tem um currículo maravilhoso, mas que na hora da entrevista, não sei porquê, ficam nervosas, não conseguem passar todo o potencial que ela tem ali na hora da entrevista e travam e são desclassificadas, né? Então, assim, aqui eu não tô falando pra você memorizar e ficar parecendo um robô. Eu tô falando pra você treinar, né? Seja na frente do espelho, se pudesse gravar pra ver a tonalidade da sua voz, pra ver se você não tá falando rápido demais ou devagar demais, entende? Se você está sendo profissional ali na sua fala. Então, treine a sua resposta, não deixe de treinar. E para quem quer ir além, né, eu criei um e-book com 20 perguntas, né, sugestão de respostas estratégicas, né, para você sair de perguntas difíceis e treinar, né, mostrar o seu potencial, dicas para você do que falar ou não falar, né. Então, para quem quiser, o link está aqui na descrição, né? É um valor acessível, mas eu acredito que vai te ajudar muito nesse processo de treinamento para falar aquilo que você precisa falar. E a última dica, que é a sétima dica, não termine como todo mundo, né? Termine de uma forma diferente, né? De uma forma profissional. Todo mundo, a maioria termina assim, fica olhando pro teto, né? Muitas vão para baixo, não sei, e fica assim: olha, eu acho que é isso, não tô lembrando de nada, né? Então não vai com a média, né? Termina de uma forma diferente, né? Um exemplo. Eu acredito que esses são meus pontos principais e eu estou aberta, né? Se você quiser falar sobre algum, né? Aprofundar em algum deles, eu fico à disposição. Tá vendo, gente? Você terminou de uma forma profissional, aberta ali ao diálogo. E se a pessoa quiser que você fala, você vai falar, né? O que ela querer que você aprofunda, ela vai ter a oportunidade de fazer mais perguntas, né? Você tá deixando ali aberto para ela. É muito bom, mostra profissionalismo, segurança, né? E você, curtiu as dicas? Compartilhe com aquele amigo, aquela amiga, né? Que tá se preparando para a entrevista de emprego.
E também, se você quiser que eu traga outras dicas, né, de outras perguntas, deixa aqui qual pergunta você quer que eu traga, né, no próximo vídeo. E um abraço e até o próximo vídeo.